Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Se Liga Trader. E esse vídeo, um vídeo um pouco diferente aqui especialmente para vocês. Quando eu estava iniciando no Day Trade, eu sempre buscava por vídeos onde os traders operavam e mostravam suas análises, explicavam o que realmente tinha dentro da cabeça dele quando ele foi fazer essa operação. E para mim era muito difícil achar esses vídeos de qualidade, esses vídeos que realmente trouxessem um conteúdo fiel, um conteúdo que realmente iria agregar as minhas análises. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo especialmente para vocês, um compilado de muitas entradas minhas que eu salvei aí por alguns meses e eu vou estar mostrando para vocês entrada por entrada, alguns segundinhos de cada entrada e explicando realmente por que eu fiz essa entrada, o que eu enxerguei no gráfico que me fez tomar essa decisão de executar essa entrada. Então bora lá para esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos lá então, primeira análise que eu vou mostrar aqui para vocês. No USD-CHF a gente tinha uma região de resistência. Reparem que eu tinha traçado essa linha azul, primeiro toque, segundo, terceiro, a gente entrou no quarto toque. E também outra coisa que me deu muita credibilidade a essa entrada foi a banda de Bollinger estar bem retinha, demonstrando pra gente aí uma possibilidade de reversão de preço assim que tocar nessa banda de Bollinger. Lembrando, se você não conhece a banda de Bollinger, tem um vídeo aqui no canal do Se Liga Trader completinho explicando para vocês como configurar e como utilizar também a banda de Bollinger. Entrei aqui, quarto toque, da nossa zona de resistência, mais a banda de Bollinger, inspiração para a próxima vela e ok, uma win tranquilinha. Bora para o nosso próximo vídeo. Trader, se liga nessa análise que tranquilinha de se fazer e que também vai te ajudar a ganhar um ótimo dinheirinho, hein? Olha só que interessante essa entrada. Eu entrei numa zona onde tinha um fundo isolado, olha só, um fundo máximo para mim. E também, por que eu entrei aqui? Porque houve um bom sequencial de velas vermelhas aqui e também uma exaustão na banda de Bollinger. Então foi bastante coisa aí nesse fundo isolado para mim. Foi uma operação que eu entrei também pro final da próxima vela. Como vocês podem ver também foi uma win bem tranquilinha, certo? Olha só, tinha rompido a banda de Bollinger, muitos fatores indicando ótima entrada. Ok, nossa segunda explicação. Próxima entrada, EURAUD. No EURAUD a gente tinha uma regiãozinha aqui de suporte, como vocês podem ver, 1, 2, 3, 4 toques, e também a gente tinha essa linha de tendência de baixa que eu tinha traçado, ou seja, o gráfico estava em tendência de baixa, então valeria muito a pena eu pegar operações de venda, então eu só esperei acontecer aí um pullbackzinho. Nesse pullback eu esperei o gráfico realizar o rompimento dessa zona. Assim que ele voltou a tocar na zona, realizei uma venda com inspiração para a próxima vela. Vou pular um pouquinho o vídeo aqui para vocês. Como vocês podem ver, outra win bem tranquilinha para vocês. Pullback de baixa excelente. Próxima análise aqui para vocês, um pullback do pullback. Olha que interessante essa entrada. A gente tinha aqui uma zona de resistência que foi rompida. Porém, logo que rompeu, eu percebi que o gráfico ele perdeu muito essa força de rompimento de alta. Como eu vi isso? Por meio desses candlezinhos aqui que estavam mostrando para mim possível perda de força. E olha o que aconteceu logo depois disso. O gráfico ele efetuou o rompimento, porém na verdade só foi um rompimento falso. E o que aconteceu? Ele rompeu a zona, chegou a fazer um pullbackzinho, só que vocês podem ver que o pullback foi de baixíssima força com esses candles, dois candlezinhos verdes, e logo ele desrompeu. Assim que ele desrompeu, eu identifiquei uma possibilidade do pullback, ou seja, bastante força de baixa nesse gráfico. Foi aí que eu executei uma venda com inspiração para a mesma vela, outra win. Bora para a próxima. Nossa próxima entrada, eu tinha aqui pra gente uma zona de suporte, olha só, um toque, dois toques e só lá na frente ele voltou a executar o terceiro toque, certo?
Então, assim que o gráfico ele voltou a tocar na nossa zona, eu efetuei uma operação de compra com inspiração para a próxima vela, seguindo nosso operacional de retração. Tinha também um bom sequencial de velas, para mim estava bastante interessante esse indicativo para entrar nessa entrada. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, só para a gente ver a graninha entrando na conta. Ok, foi aí uma retração bem tranquilinha também, bem interessante após esse sequencial de velas. Bora para a próxima análise. Para quem me acompanha sabe que eu adoro esse operacional. Gosto muito, operacional de reversão de tendência, e nesse caso em específico eu tinha uma região de resistência traçada nessa minha linha amarela. Eu acabei tirando, mas como vocês viram era uma região de resistência desse topinho anterior. E assim que o gráfico mostrou para mim uma possibilidade de reversão de tendência, como por meio desse candle vermelho. Após um bom sequencial de candles verdes, eu efetuei uma venda com inspiração para a mesma vela. Essa é uma estratégia que eu gosto muito, é a que eu mais utilizo no meu dia a dia, é que eu tenho maior assertividade. Foi por pouco, mas foi uma winzinha e depois o gráfico continua descendo, revertendo a tendência. E agora o que a gente tem aqui, EuroJPY, a gente tinha uma zona de resistência. Eu acabei nem traçando a linha, mas seria uma zona exatamente aqui, ó, nessa quininha que o gráfico deixou pra gente. Outra coisa que me fez entrar nessa pernada, nessa estratégia de reversão de tendência, foi a banda de Bollinger reta. Sempre com a banda reta ele tende a tocar e ter uma retração, certo? E também apresentou pra gente bastante paviozinho nesse candle anterior. Vendido para a mesma vela, outra win tranquilinha. Se liga nessa entrada, trader, bem tranquilinha. Olha só, o que me fez entrar aqui? Essa quininha que o gráfico tinha deixado e a banda de Bollinger muito rompida. Olha o quanto o gráfico ele trabalhou para romper essa banda de Bollinger. Vou adiantar um pouquinho o vídeo. Então, quina mais banda de Bollinger bastante rompida. Lembrando que bastante rompimento na banda de Bollinger significa uma possibilidade de reversão. E foi o que aconteceu aí. O preço ele voltou a dar uma subidinha, dando mais uma win. E olha essa análise que eu tive aqui no SDJPY. Reparem que o gráfico ele já estava apresentando para mim uma micro tendência de baixa. Ou seja, com topos menores, mais baixos que os topos anteriores. Então vamos lá, continuando, apresentou para mim uma indicação de uma força de baixa com esse paviozinho. Entrei vendido no início da vela, com inspiração para a mesma vela e outra win. Reparem nessa entrada, esse gráfico estava em tendência de baixa, como vocês podem ver, eu tinha marcado uma LTB, essa linhazinha verde. Assim que o gráfico ele fez um pullback nessa regiãozinha que tinha sido rompida e deixou para mim bastante pavio, ou seja, indicando aí uma força atual de baixa, o que eu fiz? Eu vendi com inspiração para a mesma vela no início do candle. Como vocês podem ver, foi outra win bem tranquila, então nossa estratégia seguindo a tendência por meio desses pavios que estava apresentando para a gente. Bora para a próxima. Olha essa entradinha, que linda, maravilhosa. O que a gente tinha aqui? Uma zona bem consolidada, como vocês podem ver. Tava bem marcadinho a zona de suporte e banda de Bollinger reta. É, exatamente, banda de Bollinger trazendo dinheiro mais uma vez pra gente. Assim que o preço ele veio a tocar na nossa banda, eu executei uma compra com inspiração para a próxima vela. Se eu tivesse pego para a mesma vela, daria até melhor, mas como vocês podem ver, foi uma excelente retração, o gráfico bem lateralizadinho e subiu. Bem tranquilinho, mais um toque aí na nossa zona de suporte, compra a próxima vela sem segredo. Se liga nessa entrada, mais uma entrada com continuação de tendência, tendência de baixa, certo? O gráfico apresentou para mim uma força de baixa por meio desse candlezinho com bastante pavio lá em cima, confirmou com esse candle vermelho que apareceu logo em seguida. Assim, realizei uma venda com inspiração para a mesma vela. Vamos lá, tranquilinho, só continuando a tendência. E agora, trader, para encerrar o nosso compilado de operações, a gente tem aqui no áudio USD um topo isolado aqui, ó,
marquei com essa linha azul. E assim que o gráfico ele voltou a tocar nesse topinho isolado que eu marquei para vocês, eu realizei uma venda com inspiração para a próxima vela. Então sempre que eu pego uma retração, eu pego para a próxima vela, certo? E também uma coisa que me fez entrar nesse gráfico, apesar de eu estar indo contra a tendência atual dele, que era de alta por meio dessa LTB vermelha, foi a banda de Bollinger bastante rompida. Sempre que a banda de Bollinger está bastante rompida, eu procuro uma região de retração que o preço ele tende muito a reverter. Então, meu querido estudioso, era exatamente isso que eu estava querendo passar para vocês hoje. Como vocês podem ver, foram algumas análises, todas elas são vitoriosas. Aí vocês perguntam, mas esse cara só ganha? Oh meu Deus, ele só colocou as entradas que ele ganha. É porque era exatamente o intuito desse vídeo. Vocês verem, analisarem entradas que deram bom, vocês entenderem o que eu pensei e o que estava acontecendo no gráfico naquele exato momento para que a entrada fosse vitoriosa. Também eu posto todos os dias as minhas análises, o Lucas posta também todas as análises de gain e de loss lá no Instagram, seliga.trader. Segue a gente lá que eu tenho certeza que as entradas que a gente posta todos os dias vai ajudar muito vocês nas análises do dia a dia. E como vocês podem ver, nesse vídeo não tem segredo. Até eu mesmo, depois que eu estava assistindo minhas entradas para mandar aqui para vocês, eu estava olhando e pensando, poxa, não tem segredo, é só você fazer o que dá certo, o simples ele funciona, não precisa de estratégia mirabolante para fazer dar certo, não precisa também de assertividade 100%, 90% para conseguir ser lucrativo. Basta você pegar um operacional assim como eu fiz, masterizar esse operacional e fundo nesse operacional, entender momentos certos de entrar, momentos certos de não entrar no seu operacional masterizado. Então, como vocês podem ver, é só esperar confluências, filtros e gatilhos que o seu operacional demanda e entrar sem medo de ser feliz. Eu tenho certeza que no médio e longo prazo, depois que você estiver dominando o seu operacional, você vai ter uma assertividade ótima e com certeza você vai ser lucrativo, assim como eu fiquei lucrativo quando eu comecei a fazer o certo diante do gráfico. Espero que vocês tenham entendido todas as análises que eu mandei nesse compiladão aí de entradas, um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Se ficou alguma dúvida sobre alguma entrada desse vídeo, pode mandar aqui pra gente nos comentários, pode mandar dúvida também no Instagram, que a gente sempre tá tirando algumas dúvidas de vocês lá. Foi um prazer estar compartilhando meu dia a dia de operações aqui com vocês e até o próximo vídeo.